Vamos ver aqui, tá? O que que é ajudar e o que que é, de fato, apoiar. Qual que é a diferença de ajudar e, de fato, ser uma rede de apoio, tá? Olha só, eu quis pegar para vocês lá no dicionário, pra gente explicar isso de uma forma bem clara mesmo. Olha só, o significado de apoiar. Prestem atenção, gente. Significado de apoiar segundo o dicionário. Primeiro significado, o que serve para amparar, firmar, sustentar algo ou alguém. Olha só, apoiar significa o que serve para amparar, firmar, sustentar algo ou alguém. Agora, olha o que significa a palavra ajudar. O verbo ajudar. Ajudar, segundo o dicionário, tá aqui, ó. Significa prestar socorro, assistência, auxiliar. Olha só da gente ler o significado dessas duas palavras, de acordo com o dicionário, sem pensar na parte filosófica da palavra, tá? Só nisso, olhando só o significado das duas palavras, a gente já consegue perceber o quanto é diferente apoiar de ajudar. E a gente consegue entender que a sua rede de apoio nem sempre vai ser aquela rede de apoio que está ali te ajudando. Não está ali sempre fazendo, executando alguma ação para você. Só da gente olhar essas palavras como realmente elas são, como realmente elas significam, né, qual que é o real significado dessas palavras, a gente já consegue entender que nem sempre a rede de apoio é quem está ali executando alguma tarefa para você. Então, às vezes, sabe? Às vezes você nem precisa dar aquela ajuda naquele momento. Às vezes, você não precisa de alguém ali para dar o banho no seu bebê. Porque muitas das vezes, esse é o momento que você mais adora. Muitas das vezes, esse é até um momento de relaxamento para você, um momento de conexão com o seu bebê. Então, não é só aquela pessoa que veio aqui e te ajudou a dar um banho no bebê, trocou uma fralda para você. Isso ajuda? Claro que isso ajuda. Mas isso é, de fato, uma rede de apoio, né? Pensem só, nem sempre a pessoa que está ali trocando a fralda do seu bebê ou tá ali dando o banho do seu bebê é de fato a sua rede de apoio. Às vezes é uma ajuda, né? Então a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente não precisa dessa ajuda, essa ajuda física. Às vezes o banho é uma parte que você quer fazer, por exemplo. Às vezes dar a comidinha, na introdução alimentar, as mães adoram participar disso. Então às vezes não é isso que você está precisando ali. Você está precisando não é daquela ajuda, é do apoio. E como que é o apoio? O apoio é alguém chegar para você e falar como foi o seu dia. Você precisa conversar? Você quer desabafar alguma coisa? Quer contar suas vitórias? Quer contar suas tristezas? Você quer compartilhar alguma coisa do seu sentimento? Você quer falar um pouco? Ou então chegar para você e falar, nossa, caramba, que sorte é do seu filho. Que belo trabalho você faz como mãe. Que sorte é dele ter você. É te apoiar emocionalmente também. Não é só ajuda física. Então, gente, olha só. Qual que é o princípio básico? Princípio básico para ter uma rede de apoio ou para ser uma rede de apoio. Prestem atenção nisso e se policiem se em algum momento vocês não estão sendo essa pessoa. Pensem aqui, tá? O princípio básico para você ser ou ter uma rede de apoio é o respeito. É o respeito. Se você não tiver o princípio do respeito embutido em você, exercitando isso, esquece, porque você não é capaz de ser e nem de ter uma rede de apoio. Ter o princípio do respeito é respeitar o outro como ele é. E não é julgar o outro. É entender que cada um tem a maternidade que sabe ter, que pode ter e que está conseguindo ter. Não interessa se você acha certo ou acha errado o que aquela mãe ou aquela outra mãe faz. Isso não é respeitar aquela mãe na essência dela, na criação dela, em todas as características que formam aquela mãe como um ser humano. Então, quem somos nós para julgar, tá? E quando você julga se aquela mãe tinha ou não que fazer isso ou aquilo, se tinha ou não que dormir, se tinha ou não que dar peito, se tinha ou não porque ela se descontrolou e mãe não se descontrola, se você está julgando isso, você não está tendo o princípio básico de uma rede de apoio, que é o princípio do respeito. E junto com ele, eu puxo até a empatia junto, o princípio da empatia, que é você sentir o que o outro está sentindo, quase que numa solidariedade àquele sentimento do outro. É você se solidarizar com aquela situação que o outro vive.
Sem esses dois princípios de rede de apoio, é melhor que você nem tenha uma rede de apoio. A gente tem que entender o seguinte: a única coisa que está errada dentro da maternidade, é você continuar vivendo uma coisa que não está te fazendo feliz, sem você mudar. É a única coisa. É você não fazer nada diante de uma situação que você sabe que precisa mudar, que você já viu que não está funcionando para você, que você já viu que não está te fazendo feliz. É a única coisa. Todo o resto é julgamento. Todo o resto é desrespeito com a sua essência. A única coisa errada é você se impedir de mudar, principalmente pelo julgamento dos outros. É você se impedir de evoluir, de ir à frente, porque os outros estão te julgando. Então, quando você constrói dentro de você uma relação de autoconfiança com a sua maternidade, ninguém mais vai falar para você o que é certo e o que é errado. Ninguém mais vai falar para você que você deve fazer isso ou você deve fazer aquilo. Ninguém mais. Porque você construiu a sua relação com você mesma. Você lá na sua essência sabe que você está sendo a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Nós precisamos recusar o óbvio, quando o óbvio não é aquilo que vai nos levar aonde nós queremos chegar. Se você quer chegar numa maternidade leve, curtir, amar aquele processo, você precisa mudar, você precisa dar o seu primeiro passo. E isso não tem quem faça por você. Então, meus amores, mas eu não sei, porque eu continuo achando que eu não vou conseguir, porque eu não tenho rede de apoio, porque eu não tenho ajuda. O que eu vou te falar é o seguinte: se você tem uma rede de apoio tóxica, é melhor que você não tenha uma rede de apoio. Se você tem uma ajuda com uma rede de apoio tóxica, é melhor que você não tenha rede de apoio e que você não tenha ajuda. E é justamente para você que não tem ajuda, para você que não tem rede de apoio, para você que não tem nada, que tá aí perdida, sozinha, comendo aí às vezes o pão que o coisinha amassou. Se você tá desse jeito, é mais uma razão pela qual você precisa tomar as rédeas da sua vida e fazer dar certo. Se dedicar a buscar aquilo que você precisa. Se hoje o que você precisa é resolver um problema de sono infantil do seu bebê, porque isso reflete em você, isso reflete na sua saúde, isso reflete na saúde dele, isso reflete na sua maternidade, no seu cansaço, na sua exaustão. Se hoje o que você precisa é resolver essa questão do sono do seu bebê, que está implicando em todas as outras coisas, tome as rédeas da sua vida e vá dar esse primeiro passo. Não tem quem faça isso por você. Nem eu posso fazer isso por você. Eu posso te ajudar, eu posso pegar a sua mão e te guiar no processo. Mas eu não posso fazer por você. Eu não posso ir na sua casa executar por você. Entende? Eu posso estar aqui falando, te ajudando, abrindo sua cabeça, te mostrando. Mas eu não posso falar por você, fazer por você. Ninguém pode. Ninguém.